Introdução geral. Qual é a finalidade da vida do homem? Todos, sem exceção, estão lutando para alcançar a felicidade e para evitar a infelicidade. Desde pequenos assuntos individuais até os acontecimentos globais que fazem parte da história, todos são expressões das vidas humanas em sua luta para alcançar a felicidade. Como então poderá o homem alcançar a felicidade? Toda pessoa sente feliz quando seu desejo é satisfeito. Então, o homem, todos nós, estamos lutando para poder alcançar a felicidade e ao mesmo tempo para evitar a infelicidade. A felicidade só pode ser alcançada quando o desejo é satisfeito. Mas a palavra desejo ela pode ser mal interpretada, porque existe o desejo bom, o bom desejo que leva a uma vida de retidão, que leva à felicidade. Esse bom desejo vem da mente original. Mas também nos seres humanos existe o desejo mau, que leva uma vida de iniquidade, que leva as pessoas a uma vida de infelicidade. Mesmo que passa por uma felicidade momentânea, depois, por causa do remorso de consciência, a pessoa sente triste, sente tristeza, sente infeliz. Então esse desejo mau, que leva à iniquidade, vem da mente má. Então dentro de todo ser humano existe uma contradição entre a sua mente original e a sua mente má. Essa contradição de todo ser humano, ela se expande depois para o nível de família, se expande para o nível de sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de contradição, começando lá com o indivíduo, contradição entre a sua mente original e a sua mente má, e chegando até a contradição e conflitos que existem no mundo todo, mas a origem é dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós existe essa contradição entre a mente original que busca o desejo bom e a mente má que está buscando os desejos maus. Então, devido ao estado de contradição do mundo, tudo que está no estado de contradição também está vivendo à beira da destruição. Então, o mundo hoje está vivendo num estado de destruição. E o homem nem sempre... não é que Deus criou o homem dessa forma, para viver sempre assim. Isso aconteceu como resultado da queda do homem. Quando o homem caiu, de acordo com a Bíblia, Adão e Eva caíram, e com essa queda causou esse estado de contradição no homem. Lá em Romanos 7, 21 e 24, o apóstolo Paulo reforça essa ideia, Nós podemos ver essa passagem que está reforçando essa ideia de que o homem está vivendo num estado de contradição. Está escrito lá, em Romanos 7, 21 e 24. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo Paulo reforçou essa situação que o homem se encontra, em contradição. Está lá em Romanos 7, 21 e 24. Quando o homem caiu, o que significa a queda do homem? A queda significa que o homem desceu até a escuridão da ignorância. Então o homem não tem respostas conclusivas para essas questões. Por exemplo, o que é o bem e o mal? Sobre teísmo e ateísmo. Se uma for considerada certa, a outra deve ser considerada errada. O que é a mente original, que é a origem dos bons desejos? Qual foi a origem da mente má, que é a fonte dos maus desejos? O que causou o desejo mau no ser humano? O que foi a causa fundamental da queda, que possibilitou ao homem conter tal contradição? O homem é ignorante dessas questões. Como o homem tem dois aspectos, com a queda, a sua mente ficou numa situação de ignorância, chamada ignorância interna, e o seu corpo também adquiriu a ignorância externa. Então, ignorância interna, por exemplo, dessas questões. Qual a origem do homem? Qual a finalidade da sua vida? O que ocorre depois da morte? Será que Deus e o mundo futuro existem? E também questões da ignorância externa. Qual é a base do mundo material? Através de quais leis naturais ocorrem todos os fenômenos físicos no universo? Então, o homem não tem respostas satisfatórias para essas questões também. Então o homem, através da história, vem procurando, através da procura da verdade interna, vem tentando adquirir conhecimento interno através da religião. E através da procura da verdade externa, ele vem tentando adquirir conhecimento externo através da ciência. Só que ciência e religião, elas têm a função de eliminar a ignorância da mente e do corpo do homem, ou seja, a ignorância interna e externa. Só que ciência e religião não têm conseguido resolver porque ciência e religião estão num constante conflitos. Então elas acabam perdendo mais tempo brigando entre si do que, de fato, resolvendo as questões da ignorância do homem para ajudar ele a ter felicidade. Então nós precisamos de uma nova verdade.
Essa nova verdade deve ser capaz de unificar religião e ciência e levar o homem a ter conhecimento interno e conhecimento externo, e assim ele pode conseguir a finalidade da sua vida, que é ter uma felicidade eterna. Os caminhos da vida para resolver as questões fundamentais. Então o homem ele busca por vários caminhos para resolver as questões fundamentais da sua vida. Quando nós falamos questões fundamentais, podemos considerar também para resolver os problemas da sua vida. Todo homem, todo ser humano tem problemas e ele busca solucionar isso. Então, o primeiro caminho que o ser humano busca é a procura da solução dentro do mundo material da causa. Então, é possível a ciência criar um ambiente social agradável no qual o homem possa desfrutar de máxima riqueza. Mas poderia tal ambiente satisfazer os desejos espirituais do homem interior? Então, a ciência é possível criar esse ambiente social agradável que dá alegria ao corpo, mas a ciência não consegue satisfazer os desejos espirituais que dá alegria da mente. Assim como o homem é completo e sadio somente quando a sua mente está em harmonia com o seu corpo, assim também acontece com a alegria. A alegria do corpo torna-se completa e sadia somente quando está em harmonia com a alegria da mente. Então a ciência tem o seu limite. Consegue satisfazer a alegria do corpo, a parte externa, um ambiente social agradável, mas não consegue satisfazer a parte interna, a alegria da mente, os desejos espirituais do homem. Outro caminho que o homem busca para resolver as questões fundamentais da sua vida, para resolver os problemas da sua vida, é a procura da solução dentro do mundo essencial da causa, através da filosofia e da religião. A filosofia e a religião que percorreram este caminho fizeram contribuições substanciais. Por outro lado, tanto a filosofia como a religião se encontram sobrecarregadas de muitos fardos espirituais. Será que já existiu um filósofo que tenha sido capaz de pôr fim ao sofrimento humano? Existiu alguma vez um santo que nos tivesse mostrado claramente o caminho da vida? Os princípios e as ideologias até agora apresentados à humanidade deram origem ao ceticismo, criaram muitos temas que devem ser desemaranhados e numerosos problemas que devem ser resolvidos. Então, ciência e religião também fizeram suas contribuições, mas não foi possível solucionar as questões fundamentais, resolver os problemas da vida do homem, de fato. Um exemplo disso podemos ver estudando a história do cristianismo. O cristianismo enfrentou a dificuldade do comunismo. Por quase 2000 anos, o cristianismo cresceu, professou a salvação da humanidade e estabeleceu um domínio mundial. Quando o desejo agitado da riqueza material varreu a sociedade da Europa, incontáveis milhões de pessoas das massas esfomeadas gritavam amargamente nas favelas industriais, a promessa de salvação veio, não do céu, mas da terra. O seu nome era o comunismo. O cristianismo não conseguiu superar a prática do comunismo e não foi capaz de apresentar uma verdade que pudesse sobrepujar a sua teoria. Os cristãos observaram o comunismo crescer dentro do seu próprio meio e expandir o seu domínio sobre o mundo todo. Então esse é um primeiro problema que o cristianismo enfrentou, que infelizmente não foi possível superar o problema do comunismo. Mesmo nos países cristãos, o comunismo cresceu, floresceu e desenvolveu. O cristianismo não conseguiu um conteúdo, uma teoria que pudesse vencer a teoria do comunismo, que nega a existência de Deus, que leva o mundo para o materialismo. Outra dificuldade que o cristianismo enfrentou na sua história é a questão da discriminação racial. Há cristãos que ensinam e creem que todos os homens são descendentes dos mesmos pais, mas não gostam de sentar-se como irmãos e irmãs com pele de cor diferente. Está destituído da força vital para praticar as palavras de Cristo. Então isso é uma realidade, é triste, mas é uma realidade que nós sabemos que mesmo nos países cristãos, mesmo dentro do cristianismo, existe o racismo, a discriminação racial. E então fica difícil praticar aquelas palavras de Cristo. Então a religião não está conseguindo cumprir a sua missão 100%. Outro problema é a questão do adultério, que o cristianismo enfrentou, infelizmente não conseguiu superar, vencer até os dias de hoje. Adultério é a mesma coisa que promiscuidade sexual. Virá talvez o dia em que tais tragédias sociais, por exemplo, a questão do comunismo, a questão da discriminação racial, terminarão. Mas existe um vício social que está além do controle de muitos homens e mulheres do dia de hoje. Isso é o adultério. A doutrina cristã afirma que esse é o maior de todos os pecados. Que tragédia não poder a sociedade cristã de hoje bloquear este caminho de degradação para o qual tantas pessoas correm cegamente. As pessoas de hoje foram atraídas pela fúria do redemoinho da imoralidade. Então, o cristianismo também não conseguiu superar, infelizmente, não conseguiu uma teoria, um conteúdo que pudesse superar esta questão do adultério, da promiscuidade sexual, ou seja, do mau uso do amor.
Qual poderia ser o motivo? Porque até agora os homens e religiões têm sido incapazes de realizar as suas missões, mesmo tendo lutado com empenho e devotamento em busca da verdade interna. O primeiro motivo porque a religião se enfraqueceu, não conseguiu cumprir a sua missão, é porque a religião tende a negar a realidade física, enfatizando a realização da alegria espiritual. A religião até agora tem colocado pouca ênfase no valor da realidade diária, tem negado o valor da felicidade física a fim de enfatizar a realização da alegria espiritual. Mesmo fazendo extremos esforços, o homem não pode cortar-se da realidade, nem aniquilar o desejo de ter felicidade física, que assim como uma sombra, sempre o persegue, sempre o segue. Então, a mente, o corpo, o mundo espiritual, o mundo físico, a felicidade espiritual, a felicidade física, não podem, não devem ser separados, mas a religião tem uma tendência de que, para sentir alegria espiritual, deve negar a alegria física. Para sentir a alegria da mente, tem que negar a alegria do corpo, mas a própria religião não consegue praticar isso, porque isso é algo original, na verdade deve ser unido, a alegria espiritual com a física, o mundo espiritual, o mundo físico, mente e corpo. Então, na realidade, o desejo de ter felicidade física persistentemente se apodera dos homens de religião, conduzindo-os aos vales da agonia. Tais contradições existem mesmo na vida dos líderes espirituais. Muitos líderes espirituais tiveram um triste fim, dilacerado por tais contradições. Aqui está a principal causa da fraqueza e a inatividade da religião de hoje. A fraqueza se encontra na contradição que ainda não foi superada. Outro motivo porque a religião se encontra fraca, não conseguiu ainda cumprir a sua missão, é porque a doutrina religiosa não interpreta as coisas cientificamente. Então, a interpretação da verdade interna pelo homem através da religião e sua interpretação da verdade externa através da ciência não estão de acordo entre si. Tem contradições, né? A finalidade máxima da religião só pode ser realizada primeiro crendo na verdade, depois praticando-a. Contudo, hoje não pode haver verdadeira crença sem conhecimento e sem compreensão. Assim, a verdade interna também requer prova lógica. A religião tem caminhado através do longo percurso da história para uma idade na qual ela deve ser explicada cientificamente. Então, o homem, para poder praticar as coisas que a religião pede, ele deve crer. Para ele crer, ele precisa compreender. E para isso ele precisa lógica e prova científica. A religião não se preocupa em dar essa lógica e prova científica. Isso acaba tornando a religião fraca no sentido de cumprir com a sua missão completa, né, de tirar a ignorância do ser humano. A necessidade da nova verdade. Então precisamos hoje de uma nova verdade. Quando nós falamos verdade, o que significa isso? Verdade é alguma coisa absoluta, eterna, única e imutável. A verdade mesmo não muda, ela é imutável, mas o método, a amplitude, ou seja, a maneira para ensinar a verdade pode mudar. De acordo com o intelecto e a espiritualidade do ser humano, a maneira de expressar essa verdade pode mudar. Vamos pegar um exemplo. Esta linha aqui, vamos considerar a linha do intelecto e espiritualidade do ser humano. E esta linha de baixo, considerar como a linha do tempo. Então, sempre que o tempo vai passando, o intelecto e espiritualidade do ser humano vai evoluindo. Então, nós podemos ver, por exemplo, na época do Antigo Testamento, Deus deu a sua verdade através das leis. Usou esse método, esta amplitude para passar, né? Aquelas leis rígidas. Com ferro fere, com ferro será ferido, olho por olho, dente por dente, e assim por diante. Depois, quando o homem evoluiu um pouco mais seu intelecto, a sua espiritualidade, Deus deu a sua verdade através do Evangelho. Através do Evangelho, através do Novo Testamento, de Jesus. Aqui, as verdades do homem, que Deus deu para o homem, já eram diferentes. As verdades que Deus deu para o homem aqui, já era em outro nível, em outra amplitude, em outro método, outra maneira de ensinar. Por exemplo, aqui Jesus ensinava mais sobre a questão do homem ser filho de Deus, ensinava sobre a questão do perdão, do arrependimento, foi uma verdade num nível maior. Depois que Jesus pregou, fez todo o seu trabalho aqui na terra, nós podemos ver algumas passagens que ele disse que não terminou de dizer tudo. Por exemplo, vamos ver a passagem de João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então Jesus falou, na época do Novo Testamento, né, antes dele morrer, que ele em algum momento iria dar algo novo para o ser humano, essa nova verdade. Isso vai acontecer quando a espiritualidade, quando o intelecto do ser humano estiver mais evoluído. Então, nos dias de hoje, o homem está com a espiritualidade e o intelecto mais evoluído e pode sim
receber essas novas palavras de verdade. Não que a verdade mudou, a verdade mesmo não muda, mas com método diferente, amplitude diferente, uma maneira de expressar, de explicar diferente. Além dessa passagem de João 16:12, também tem aquela de João 16:25, onde diz: vos tenho dito tudo isso por parábola. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábola, mas abertamente falarei acerca do Pai. Também João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual será a missão dessa nova verdade? Missão 1. Apresentar sob um só tema unificado a verdade interna e a verdade externa. Deve eliminar a contradição interna do homem, que é receptivo tanto ao bem como ao mal, ajudando o homem decaído a resistir ao caminho do mal e alcançar a finalidade do bem. Segunda missão da nova verdade. A nova verdade deve ser capaz de nos informar sobre Deus como uma realidade. Deve também ser capaz de revelar seu coração e sentimento de alegria por ocasião da criação, seu coração partido e sentimento de dor ao lutar para salvar o homem decaído que se rebela contra ele. Missão 3. Para que a providência da salvação de Deus seja completamente realizada, a nova verdade deve levar toda a humanidade ao novo mundo de bem absoluto, através da elevação do espiritualismo defendido no mundo democrático a uma nova e mais alta dimensão, finalmente até mesmo assimilando o materialismo. Desta maneira, a verdade deve ser capaz de unir em um só caminho absoluto todas as religiões existentes, como também todos os ismos e ideias que existiram desde o início da história humana. Quarta missão da nova verdade, realizar um mundo de uma família humana sob Deus. A finalidade da verdade é buscar e alcançar o bem, e a origem do bem é o próprio Deus. Por isso, o mundo realizado através desta verdade seria um mundo em que toda a humanidade viveria como uma família em maravilhoso amor fraterno sob Deus como nosso Pai. Quinta missão, resolver as questões fundamentais da vida. Para restaurar o homem decaído de volta ao seu devido estado original, a nova verdade deve ser capaz de revelar a ele o seu destino final, no curso da restauração, ensinando-lhe a finalidade original da criação, para a qual Deus criou o homem e o universo. Sexta missão da nova verdade, explicar o desenvolvimento da história humana do ponto de vista da providência de Deus. Sétima missão da nova verdade. A nova verdade deve fornecer a chave de todos esses difíceis mistérios bíblicos que estão escritos em parábolas e símbolos, e deve fazer isso em linguagem clara, de modo que cada um possa entender, como Jesus disse em João 16:25. Muito obrigado.